aí, pessoal, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso querido e amado podcast No Filter. Hoje pra falar de um assunto que eu achei que eu fosse morrer. Nota. E aí, pessoal, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso querido e amado podcast No Filter. Hoje pra falar de um assunto que, cara, meu Deus do céu, finalmente, porque o tanto que vocês me pedem, acho que deve ser a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é em relação ao meu cabelo. Então hoje eu separei tudo. Não tenho nada que eu vá falar algum dia que eu não fale nesse episódio, tá? Então você, sua perturbada que fica, ai, Renatinha, o que você... Ai, Renatinha... Aqui, tá? Eu trouxe. Inclusive, vocês estão aqui com uma vista hoje bem basiquinha, né? Aquelas coisas bem simples, porque a gente gosta do simples da vida. Coloquei vocês aqui de contra-luz só pra colocar a praia no fundo, porque o meu cabelo, ele tá numa vibe meio praiana. Eu falei, por que não? Deve estar horrível, não sei como é que tá, só vou ver quando acabar o episódio, mas espero que esteja bom. Pra começar o podcast, introduzir vocês, hoje temos um chá de maçã com pêssego. Loucura, né? Deixa eu ver se esse negócio presta. Cara, docinho. Delícia, mas tá ficando frio já, porque eu fiquei mó tempo enrolando aqui pegando as dicas pra vocês. Mas olha só, o episódio de hoje ele vai ser dividido em 3 etapas. Primeiro, história, cuidados e indicações. Então, pra você entender a segunda etapa, você tem que entender a primeira, e pra terceira tem que entender a segunda, e assim vai. Eu separei bem explicadinho pra vocês, pra gente entender primeiramente, o meu cabelo, né, pra falar tudo que aconteceu nele, pra vocês, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Depois, os cuidados que eu tenho no meu dia a dia, dicas. Separei, cara, um monte de coisa mesmo. Perguntas que vocês mesmos me fazem. Separei tudo pra gente responder e desmistificar aqui. E olha só, já falo que eu não sou nenhuma cabeleireira professional, assim. O máximo que eu tenho de cabeleireira é ficar brincando no joguinho da Barbie quando eu era criança, de ficar cortando o cabelo dela. Ou a minha boneca que parecia até Maria Maluca, que eu ficava arrancando os cabelos no caso. Mas o meu conhecimento de cabelo, ele é muito baseado no que o meu cabeleireiro fala e conhecimento empírico, de testar as coisas e ver que não é bom, não é ruim e assim vai, assim por diante. Eu não sou uma pessoa 100% ligada em coisa de cabelo, vou falar pra vocês. Eu vou muito realmente no feeling, entendeu? Mas, vamos lá. Primeiro, a história do meu cabelo. Gente, eu sou loira, eu falo que eu sou loira desde que eu me entendo por gente, que é real, assim. Eu tenho 20 anos agora, pintei meu cabelo de loiro quando eu tava prestes a fazer 14 anos, eu era bem novinha. 14 anos, eu era bem novinha mesmo. Foi assim, tipo, eu faço aniversário dia 10 de julho, dia 7 de julho, eu mudei completamente meu cabelo. A chance disso dar errado, eu passar o aniversário em depressão, era muito grande. Mas já tudo certo. Eu sempre quis ser loira. Sempre. Eu sempre brinco com vocês que meu sonho era ser uma loira peituda. E esse sonho, ele já existia no meu coração quando eu era, sei lá, tinha uns 10 anos de idade. Acho que, sei lá, eu vi algumas imagens, tipo daquela Lola Bunny, sabe? Aquela coelho, que ela meio loira e meio peituda, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu cresci com isso de inspiração, entendeu? Enfim. Tinha lá os meus 13 anos. Quem fazia o meu cabelo naquela época? Quer dizer, a vida inteira, né? É a minha mãe. A minha mãe, ela é cabeleireira. Assim, ela não atua como cabeleireira num salão, mas ela é assistente de caracterização na Globo. Então, ela meio que sabe fazer tudo. Cara, manicure, maquiadora, cabeleireira, tudo. E é engraçada essa história, porque quando eu era novinha, eu mentia na escola. Falava que eu queria fazer parte do grupinho das meninas, e elas falavam que não, eu vou no salão fazer a unha, eu vou no salão, e eu falava que aí era meu sonho no salão, eu vou no salão sempre, sendo que eu nunca tinha pisado num salão de beleza na minha vida, porque minha mãe fazia minha unha, minha mãe fazia meu cabelo, minha mãe fazia minha sobrancelha, minha mãe fazia minhas maquiagens, e aí criança é um bicho ingrato, né, meu irmão? Porque hoje em dia eu tenho salão em casa, inclusive ela que deu essa produção aqui que vocês estão vendo agora, tem um salão em casa, e eu ficava lá desmerecendo, falando que não queria ir no salão de beleza. Mas enfim, antes de fazer a descoloração global, eu já tinha algumas luzes, algumas coisas, mas nada demais. O meu cabelo, ele é castanho claro na sua essência. Meu cabelo, na real, ele é castanho escuro. Só que, por algum motivo, meu cabelo sempre clareou muito fácil com sol. E eu sempre, né, fui de praia e tal, então meu cabelo clareava muito com o sol. Então, a minha raiz, ela é bem escura. Só que se eu tivesse com meu cabelo natural, vocês iam perceber que ela é escura, mas ela vai clareando, porque tinha umas fotos que eu tirava que meu cabelo ficava assim, loiro. Óbvio que não loiro igual hoje em dia, bem Lady Gaga, mas assim, castanho claro, e dependia muito da luz. Então eu nunca fui morena, eu sempre fui meio loirinha ali.
E aí, fiz a descoloração global quando eu tinha lá os meus 14 aninhos, 13 aninhos na verdade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Desde então, eu nunca mais pensei em voltar pro meu cabelo natural. Só se me oferecesse, assim, uma grana preta. Uma preta. Sabe que se um dia eu deixar de ser loira, é porque eu enriquei, mas muito, assim, mas muito. Porque... Mas eu falo isso, pensando bem... Eu não... Pra mim, cabelo cresce. E quando você consegue investir em bons produtos... Sim, eu não vejo a de Piconde. Todo dia essa menina tá com cabelo diferente. Todo dia eu abro a rede social, tá loira, depois tá morena, depois tá branca, depois tá... Enfim, pessoal que tem dinheiro, eles vão lá, pintam, aí depois fica um lixo, depois bota aplique e assim vai fazendo. Então, pode ser que eu pinte meu cabelo sem nem receber nada por isso. Mas enfim. Pintei meu cabelo, só que eu não sabia cuidar de um cabelo loiro. Gente, um cabelo loiro é um processo. Ele é uma dedicação à parte. Porque não adianta você querer ter um loiro bonito se eu usava as máscaras mais horríveis do mundo. Era aquelas máscaras que eu comprava no mercado de 10 reais e fazia um monte de receitinha caseira, passava gema de ovo no cabelo, passava, sei lá, babosa e gel de não sei das quantas e não mudava nada. Então, assim, foi acumulando uma falta de cuidado no meu cabelo e ele perdeu os cachos, porque meu cabelo ele é ondulado naturalmente. Ele é bem mais ondulado do que ele é hoje em dia, natural, só que com a química que tem, ele desfaz um pouco os cachos normal, mas eu tô conseguindo recuperar os cachos aos poucos, as ondas, né, no caso. E ele foi perdendo isso porque eu não fui sabendo cuidar do cabelo. Então, chegou em 2022, foi 2023, se eu não me engano. E a minha doutora de preenchimentos do rosto, ela me conectou com o cabeleireiro dela, que ele tava buscando parceria naquela época e tal. Ai, vontade de arrotar? Socorro, gente, tô tomando alguma coisa. Eu tô o dia inteiro arrotando hoje. Mas ok, aí ele me mandou mensagem, fui até ele. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque ele me ensinou muito sobre o meu cabelo. E eu entendi que gente, não dá. Não tem como você ter um cabelo loiro, bonito, saudável, cheio, sem ponta rala, se você não dá uma atenção a isso e investe mesmo, porque as coisas são caras. Muita gente vem até mim, Renatinha, o que você faz? Esperando que eu vá falar, então, eu uso esse aqui de 5 reais e salva meu cabelo. Não é assim que funciona. Eu separei, assim, uma bolsa enorme aqui com todos os produtos que eu uso. E eu não sei quanto que deve ter essa bolsa aí, mas assim, eu invisto porque, assim, eu me coloquei nesse lugar. Quando eu pintei meu cabelo de loira, eu sabia que o buraco ia ser um pouquinho mais embaixo. Então ele tava muito estragado. Eu fiz uma baita de uma reconstrução quando eu encontrei o Igor, que é meu cabeleireiro de hoje em dia. E, pasmem, eu não faço descoloração global mais. Há muito tempo. Quando minha mãe ficou retocando meu cabelo durante esse tempo, né? A gente fazia descoloração, mas aí quando eu me encontrei com o Igor, ele conseguiu acertar uma fórmula no meu cabelo que ele fica assim, sem descoloração. Então isso é um ponto muito positivo, porque às vezes vocês perguntam pra mim, Renatinha, você com global, como é que você tem cabelo saudável? E, gente, não tem global. Meu cabelo, ele é só tinta. Só que a gente achou uma fórmula que faz com que meu cabelo clareie. Só que é o seguinte... Ele até fica um pouquinho de lado laranjinha quando a gente retoca, porque é normal, porque meu cabelo tem um fundo um pouco mais alaranjado. Só que já no próximo retoque, ele já fica numa cor que é o que eu quero, assim. Meu cabelo, hoje em dia, ele tem exatamente a cor que eu sempre quis. Então, a gente não faz descoloração, então isso é um ponto positivo pra caramba pra mim em relação a cuidados. Mas, basicamente, essa é a história do meu cabelo, não tem muitos mistérios, eu tento cortar ele em 6 meses e vou cuidando. Sou uma pessoa desapegada com o cabelo, mais ou menos, assim, tipo, eu não tenho muita atenção no que eu faço, eu vou só seguindo, quando eu vejo que tá ruim eu dou uma ajeitada, quando eu vejo que tá bom eu continuo, então é muito no feeling que eu faço no meu cabelo. Tanto que eu sempre brinquei que eu nunca fiz cronograma capilar, só que na real a gente acaba fazendo, só que não se programa, mas acaba seguindo alguma coisa ali. Mas essa é a história do meu cabelo. Agora vamos lá, pra parte de cuidados, o que eu pensei? Pra conseguir suprir todas as dúvidas de vocês, eu separei aqui um doc com todas as perguntas possíveis que vocês já me mandaram em relação ao meu cabelo. E eu vou falar, lembrando que não sou nenhuma expert disso, eu vou falar o que eu faço no meu. Se você quiser fazer no seu... eu fiquei careca. Não tem nada a ver com isso, mas tem nada. Tô falando que eu faço no meu, ok? Mas, vamos lá. Sobre cuidados diários, primeiro tópico. Lavar o cabelo todo dia faz mal? Gente, se fizer também, pouco me importa, porque é a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Cara, não tem nem tempo, às vezes, de fazer um pipi
Eu vou lá ficar lavando o cabelo todo dia? Me desculpa, é porque você é pouca. Não tô nem aí. Meu namorado chega, dá uma cheirada, fala que tá cheiroso, pra mim tá tudo certo. Porque não tem como, na minha vida, eu parar todo santo dia, no momento de hoje, e lavar o cabelo. Gente, isso nunca aconteceu na real. Não é nem sobre tempo, é sobre. Assim, isso nunca aconteceu na minha vida, isso de lavar o cabelo todo santo dia. Nunca. O que eu faço? Eu acho que. Eu devo lavar umas de 3 em 3 dias, pode ser? Porque assim, meu cabelo ele não é muito oleoso. Não é. Ele era bastante, só que eu fiz o tratamento com Roacutan, sabe aquele tratamento pra espinha e tal? E naquela época, gente, vocês não tem noção, naquela época meu cabelo ficava tão seco, mas tão seco, mas tão seco, porque o tratamento que você faz, ele faz com que o teu corpo inteiro fique seco. Então, a minha boca virou uma pedra, virou um troço, meu rosto descamava de tão ressecado, e meu cabelo não foi diferente. Ele ficou muito seco, ficou muito ressecado. Gente, juro pra vocês, eu me lembro de uma escova que minha mãe fez no meu cabelo, que eu fiquei assim, papo de 10 dias sem lavar. E sabe o que é o pior? Eu falo isso assim, abrindo a boca com orgulho, porque ele tava impecável. Eu só lavei porque eu falei, não é possível, mas ele tava impecável, o cabelo, ele tava tão seco, mas tão seco, que a escova estava igual no primeiro dia que foi feita. Igualzinho. Sim, não tô falando isso pra vocês repetirem em casa, mas é que é um fato curioso. Então, desde que eu fiz esse tratamento com o Roacutan, o meu cabelo ele nunca voltou a ser oleoso. Só que como eu faço tênis, beach, a musculação, eu suo muito. Então, eu tento manter ali um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Às vezes eu fico 2 dias, e aí eu vou e faço aquele coque clean girl entre 1 milhão de achas, porque é a coisa mais podre que eu faço no meu cabelo. Que eu taco ali uma cera, fiz até que eu passei um troço horrível. Mas, enfim, gente, na correria do dia, eu não vou falar aqui pra vocês que, porque eu lavo todo dia, sabendo que eu não lavo. Não é assim que funciona. Shampoo a seco é o meu melhor amigo da minha vida, porque eu uso ele com muita frequência. Eu tenho jatos e jatos aqui em casa, porque realmente me ajuda muito no dia a dia. Então, lavar o cabelo todo dia faz mal? Pelo que eu sei, o Igor me explicou, não faz, contanto que você não fica usando aqueles shampoos. Sabe aqueles shampoos? Eu não sei o nome, mas tem um tipo de shampoo específico que é aquele que faz uma limpeza muito profunda. E aí, esse não é legal você usar, porque acaba que ele vai tirando a proteção natural do teu cabelo. Porque uma coisa que eu faço, quando eu retoco a raiz, o cabelo ele fica mais sensível, normal, o couro cabelo. Eu nunca sei se é couro cabelo, do couro cabeçudo, mas eu falo couro cabeçudo que eu acho mais fofo. E aí, o couro cabeçudo ele fica mais sensível, e aí eu vou e fico um pouco mais tempo sem lavar. Eu deixo ele bem no óleo, embebado no óleo, porque esse sebo natural, ele vai fazendo uma sei lá, gente, eu não sei como é que funciona o negócio não, mas é o que eu faço. Eu deixo pelo menos uns 3 dias sem lavar, porque ele vai fazendo sei lá, uma oleosidade natural. Eu sei que isso faz bem pro cabelo. Então, no dia que eu retoco, eu deixo um pouquinho mais de tempo sem lavar. Então, se você lava o cabelo todo dia, só você tenta o shampoo que tu usa pra não ficar sempre usando aqueles de limpeza muito forte, que senão tu vai perder essas defesas naturais da tua cabeça. Segundo, qual a temperatura ideal da água? Vou te falar que 4 da manhã quando eu acordo, eu vou e ligo o chuveiro no frio porque o meu cabelo vai... Não, óbvio que não. Gente, mas é óbvio que não. Não tem a possibilidade de eu tomar banho frio por conta de cabelo. Assim, eu já gasto um rim em produto pra eu ter que ficar me colocando nessa posição horrível de tomar um banho gelado porque meu cabelo vai estragar. O que eu faço? Eu boto a água no morno. Pro meu namorado eu coloco a água, assim, na temperatura inferno, mas é mentira, tá? É uma temperatura normal, morno pro quente. Mas o que eu gosto de fazer é no final do banho eu ligar a água gelada e deixar um jato na água gelada. Pode ajudar? Não, mas pra mim é um placebo. Porque na minha cabeça dá uma minimizada ali no que eu fiz. Porque não tem quem me fale que, não adianta. Não vou tomar banho gelado porque meu cabelo vai ficar melhor assim. Então, vamos no meio termo, que a água morna, todo mundo sai feliz, todo mundo sai contente. Terceiro, secar naturalmente e secar com secador. Eu no meu dia a dia, acaba que eu seco muito meu cabelo com secador. Porque, gente, um cabelo ondulado, ele requer um cuidado. Principalmente o ondulado, porque o ondulado ele é aquele indeciso, é meio termo. Ele não é liso e também não é cacheado. Então é um cuidado muito diferente, porque no meu cabelo, já que ele tem química, ele muito facilmente perde as ondas dele. Então é um processo. Tipo, eu lavo, aí eu faço a finalização. Aí no dia que eu finalizo, ele demora muito tempo a secar e não fica bonito. Ele vai ficar bonito de noite. Só que eu vou o quê? Durmo. E aí quando eu acordo, mesmo com a touca, ele acorda todo amassado. Aí eu tenho que acordar, tenho que fazer o tal do day after, né? Que é pegar lá, eu pego um pouquinho de creme de
de pentear mesmo, mistura um pouco de água e faço de novo. Então é um baita de um processo. Então, como eu tô sempre gravando pra vocês, trabalho com a minha imagem, então fico o tempo inteiro tendo que mostrar a minha cara, é muito difícil eu todo dia deixar ele secar natural, e principalmente com os treinos, porque quando eu vou pra musculação, pra academia, alguma coisa do tipo, eu geralmente faço um coque, eu geralmente, sei lá, faço algum penteado, e aí já acabou, as ondas, elas não existem mais. Então é um processo esse negócio do cabelo ondulado, que eu tenho tentado me encaixar, tenho tentado me dedicar um pouco mais de tempo a isso, mas é difícil. Então, eu uso muito fonte de calor. O que eu uso? Eu uso uma escova, não sei o nome, mas não é um secador, é uma escova que sai um vento. Não é da Aiza também, porque eu não cheguei nesse patamar de pagar. Quanto que é? R$6.000 uma escova de cabelo? Ai, gente, sai fora. Calma, eu falo sai fora amanhã. Gente, comprei uma da Aiza, mas no momento no Brasil tá impossível de comprar esse negócio. E é isso. Assim, faz mal, mas fazer o quê? Faz mais mal não fazer dinheiro com o meu trabalho. Então eu seco bastante com fonte de calor. Escovar o cabelo molhado pode quebrar? Se puder também, assim, é aquilo que vai perguntar pra outra pessoa, porque isso eu não vou saber te responder. Frequência ideal de lavagem por tipo de cabelo. Foi o que eu comentei com vocês. Eu vou ali umas 2 vezes por semana e assim a gente vai lidando. Agora, a segunda parte, cronograma capilar, o que é, como que é importante, como que eu faço o meu, porque é algo que eu tenho montado hoje em dia. Gente, acho que o sol tá se pondo, tá ficando tão bonito. Nossa, tá lindo demais, socorro. Tá lindo demais. Se você não viu o podcast com o vídeo agora, você tá perdendo a cena mais favorita que você poderia ver. O pôr do sol, não, eu. Deixa eu beber um chá, que tá ficando meio acelerada. Eu amo fazer esses sons, desculpa. Mas aqui em outra vida eu seria uma criadora de conteúdo ASMR. O que é esse tal de cronograma capilar? Por que ele funciona tanto? Gente, é muito simples, tá? Ele funciona porque você dá pro teu cabelo justamente o que ele precisa, o que ele está em déficit naquele momento. Fim, é por isso que ele funciona. Então, separei aqui um guia que é o que eu uso pra saber quando o teu cabelo precisa de hidratação, nutrição ou reconstrução. Tem gente que também fala que a umectação tá nesse bololô aí do cronograma, que é, mas basicamente eu faço umectação sempre, independente do que eu uso no cabelo. Mas, vou falar pra vocês, tem muito tempo que eu não uso condicionador. Só máscara. Eu não lembro qual foi a última vez na minha vida que eu usei um condicionador. Eu só uso máscara de cabelo quando eu tomo banho. Quando eu lavo cabelo, no caso, né? Tomar banho todo dia, fica tranquila. Mas, primeira parte, hidratação. É o esqueminha que eu uso, tá? Sinais. Cabelo opaco, áspero ao toque, embaraça fácil e sem movimento. O que teu cabelo quer nesse momento? Ele quer água. Então eu gosto de usar máscaras com aloe vera, pantenol. Eu vou mostrar algumas depois pra vocês, algumas indicações das que eu uso, mas é basicamente assim, pela tua percepção quando tu olha no espelho. O que eu sinto muita falta no meu cabelo? Nutrição. Principalmente por eles são do lado. Então, a carga maior do que eu dou no meu cronograma sempre é nutrição. Sempre, que é a segunda opção aqui. Se o cabelo precisa de nutrição, quando você percebe ele ressecado, com frizz, com as pontas espigadas, um volume meio descontrolado e falta de definição. Por isso que eu dou uma ênfase maior na nutrição, principalmente agora nessa fase, o cabelo mais ondulado, usando ele mais natural, eu sinto muita falta disso. E o que ele quer é óleo, basicamente. Então a nutrição ele vai repor isso. E a reconstrução, você tem que ter um pouco de cuidado, tá? Porque na minha cabeça, quando eu comecei a me dedicar um pouco mais ao mundo de cabelo, mundo capilar e tudo mais, na minha cabeça tudo era reconstrução. Não, porque esse cabelo tá ruim, reconstrução. Porque tem que ser reconstrução. E não é bem assim, muito pelo contrário. Se você sobrecarrega muito o teu cabelo com reconstrução, ele pode ser que ele fique... Como que fala? É tão duro que ele quebra. Que ele simplesmente quebra. Você enche o cabelo de reconstrução, ele fica um troço duro, ele quebra. Então tem que ter muito cuidado. Eu não faço tanta reconstrução assim, mas ela é bem importante, obviamente, principalmente quando você tem química, porque quando você tem química, o teu fio, ele era de uma grossura, ele afina, e química que eu falo não é só loiro não, tá? Mas o loiro, a progressiva, reflexo, luzes e sei lá o que tu faz na tua vida aí. Eu faço botox que não tem química. Fofinha. Porque a minha cabeleireira jura pra mim que o meu botox, ele é sem química. Fofa, querida. Ai, fofinha. Enfim, a química, ela faz com que o nosso fio afine. Então a reconstrução, ela engrossa o fio. Só que se engrossar demais, o negócio vai quebrar. Fazer o quê?
É isso. Então, o que meu cabelo quer nesse momento? Que ele tá precisando de reconstrução, que ele tá mais fraco, mais elástico, tá quebrando muito fácil, a ponta tá muito rala e depois de eu fazer alguma química, principalmente, toda vez que eu retoco meu cabelo, eu faço reconstrução. O que ele quer? Proteína, queratina, colágeno, tem algumas máscaras aqui bem boas pra isso, inclusive que vocês vão amar. Então, dá pra fazer cronograma com poucos produtos? Óbvio que dá. É óbvio, gente. Óbvio. Você não precisa comprar todos os produtos que eu indicar aqui, ter um salão de beleza em casa. Não precisa mesmo. Você tem que ter um de nutrição, um de reconstrução, um de hidratação, e você vai revezando entre eles, você vai ver que vai durar a vida inteira. Ainda vai revezando ali com o condicionadorzinho do Cristiano Ronaldo, que você pega do namorado, e assim a gente vai lidando com as coisas. Vamos lá, agora etapa cabelo e treino, que eu separei aqui pra gente conversar. Suar estraga o cabelo? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. O que eu faço? Antes de todo o treino, eu sempre passo olhinho no cabelo. Esses olhinhos mesmo de tratamento, sei lá, eu sempre passo um olhinho pra dar uma protegida, como se fosse fazer um escudo, vamos supor, não tô sabendo a palavra, mas um escudo ali nas pontas do cabelo, nessa parte aqui, principalmente da metade pra baixo. Eu sempre passo bastante olhinho e, sim, nem sempre eu treino com ele preso, vou ser sincera com vocês, mas quando eu tô com blusa, geralmente eu treino com ele solto porque ele não fica esfregando nas costas. Porque o suor, ele é alcalino, né, que fala, ele é mais salgadinho, vamos supor. Então o sal, obviamente, não faz bem pro cabelo. Então não é legal que ele tenha esse contato com tanta frequência. Então é legal você fazer penteado, fazer trança. Uma coisa que eu faço muito é aquele coque, né, da tal da suja girl, que tu bota o negócio aqui. E realmente ajuda muito, porque o teu cabelo ele não fica naquele contato ali, naquele troço todo suado. E já logo em seguida, Renatinha tem que lavar o cabelo toda vez que treina. Se tiver também, a gente tá ferrada, porque eu não vou fazer isso. É aquela história de sempre, né? Só que me faltava. Penteados que eu gosto de usar pra não estragar o fio. Eu geralmente faço o coque, ou quando eu não tô afim de perder tanto a finalização que eu fiz no cabelo mais ondulado, mais cacheadinho, eu coloco numa piranha, bem solto mesmo, mas eu pego o cabelo, em volta, tenho umas piranhas bem grandes, aí eu coloco aqui, e aí o cabelo que fica pra cima, eu enfio dentro pro outro lado, e aí não fica a coisa mais linda do mundo? Não fica, mas a gente consegue manter essa finalização no cabelo. E eu faço isso, também gosto de fazer trança pra proteger um pouco também, mas eu não vario muito nos penteados, ou é um rabo de cavalo, ou é uma piranha, ou um coque, enfim. Chazinho. Ai. Agora, vamos lá. Produtos e ingredientes. Gente, a gente precisa falar sobre isso aqui. Porque se você ainda acha que passar comida no teu cabelo vai melhorar o aspecto dele, eu acho que você deve estar muito louca. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem aquela fase de borra de café na cara e mel e açúcar pra fazer esfoliação. Tem essa fase, mas ela passa, né? Passou. Não adianta, gente, eu fico pensando o trabalho que essas indústrias têm, essas indústrias farmacêuticas, capilares, para conseguir desenvolver um produto que seja tão tecnológico ao ponto de conseguir penetrar num fio que é 0,00001 milímetro de tamanho. Aí vem a criatura, não, porque eu te juro que passar a gema no cabelo vai fazer ele deixar ele incrível. Óbvio que não, mas é óbvio que não, pelo amor de Deus. Mas é porque eu uso no meu e fica bom. Óbvio, tá todo encebado, você deve ter passado um monte de coisa aí, o cabelo tá cheio de óleo, todo encebado, é brilho. Não, tá encebado, tá podre, porca, e tu me julgando porque eu não lavo todo dia. Então, gente, pelo amor de Deus, comida é na boca pra dentro, né? A gente pode sim melhorar o aspecto do cabelo comendo bons alimentos, mas não passando esses bons alimentos no raio do cabelo, pelo amor de Deus. Gente, não, pelo amor de Deus. Sabe o que é o pior? Eu fui deixar de acreditar nisso muito velha, porque eu cheguei lá no Igor, tipo, não, porque de vez em quando eu vou passar tal coisa no cabelo. Nada, tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus, comida você come, você não passa no cabelo. Ele falou bem assim pra mim, agora eu repasso pra vocês, porque é assim que a gente vai vivendo. E outra coisa que eu faço, o que é pré-poo e por que fazer o pré-poo? Gente, quando a gente vai passar uma máscara no cabelo, eu não sei se vocês fazem isso, mas é um hábito que eu tenho já há bastante tempo. A gente passa o shampoo, tira o shampoo, e aí você tira aquela umidade do cabelo pra fazer com que a tecnologia do produto que você vai colocar em seguida seja totalmente utilizada ali. Então você tira essa umidade. O que eu tenho tentado fazer, é um hábito novo, tá? É fazer um pré-poo, que é, por exemplo,
putz, vou lavar o cabelo mais tarde hoje. Tô ali trabalhando no escritório, eu já vou, pego um pouquinho da máscara que eu vou utilizar, misturo com um pouco de óleo e passo antes, bem pouquinho, porque se o cabelo tá bem seco, na minha concepção, a máscara vai conseguir penetrar um pouquinho melhor. Então eu faço isso e dá uma boa diferença. Então eu tenho tentado fazer, né, sendo sincero com vocês. E protetor térmico. Você usa? É óbvio que eu uso. Gente, não tem a possibilidade de eu não entupir o cabelo de protetor térmico. Porque qual que é a minha lógica, tá? Eu me permito fazer as cagadas que eu faço, tipo, às vezes treinar com ele solto, não lavar sempre e tal, contanto que eu faça, né, o cronograma certinho ali com os produtos, as coisas. Então, toda santa vez que eu saio do banho, eu passo protetor térmico no cabelo. Não importa se eu vou finalizar ele com como é que fala? Finalizar ele com ar quente? Sei lá, com escova. Não importa se eu vou... Não. Eu sempre passo protetor térmico, principalmente porque eu vou muito à praia, né? Então eu tenho sempre esse cuidado e pra proteger de raios solares e de escovações no geral. Agora vamos lá. Agora, falando sobre... Abrindo um parênteses aqui pra gente conversar. Fronha de algodão e fronha de cetim. É uma coisa que eu... Conversando sobre isso, tá? Calma aí. Eu tô me perdendo nos pensamentos, mas... Eu, hoje em dia, só uso fronha de cetim por conta dos cachos mesmo. Pra gente não perder, pra tentar facilitar. Vou te falar que eu gosto muito? Não. Se eu tivesse cabelo liso ou completamente cachado e que eu não tivesse nada que tirasse meus cachos, eu usaria algodão. Poderia ser até o algodão egípcio lá, mas assim, fronha de cetim é horrível, fica escorregando. Mas é o que temos. Então eu uso uma touquinha de cetim que tá até aqui. Eu peguei pra mostrar pra vocês. Comprei, gente, isso aqui foi R$20. É baratinho, mas perfeito. Eu sinto que dá uma boa segurada nas ondas. E agora sim a conversa. Eu percebi que um tempo atrás eu tava tendo muita queda de cabelo. Porque o meu cabelo, ele não tem muito mais química, né? Eu comentei com vocês que ele não tem mais descoloração global. Então ele tava tendo uma queda muito grande, minhas pontas estavam bem ralas. Tanto que eu tosei meu cabelo recentemente por conta disso. E era estresse. O estresse tava fazendo com que meu cabelo, ele... assim, caísse de uma forma absurda. E então, é mais um aviso pra gente tomar cuidado com o nosso emocional sempre, porque eu nem tava me percebendo estressada, sabe? Tipo, a gente vai vivendo nossa rotina e tal, corrida, faz as coisas, mas eu não me percebia estar estressada, porque eu tinha meus momentos de lazer, de ficar mais tranquila, mas aí eu comecei a ter muita ferida mesmo na cabeça, ferida. E aí quando eu ia retocar, tipo, meu cabelo ficava muito sensível. Eu tomava dipirona na hora do retoque do cabelo, porque machucava muito. E eu não sabia que era por conta do estresse. A gente tava na busca do que seria, e no final era isso, era estresse. Então, comecei a ficar mais tranquila, tomar mais chá, fazer mais yoga, ler mais a Bíblia, e as coisas foram melhorando. Mas se atenta a isso também, porque às vezes você pode estar com uma queda muito grande no teu cabelo e você não sabe por quê. Também tem ponto da alimentação, se você tá suplementando tudo direitinho, que eu falo não de suplementar, é gominha de cabelo, porque isso é a maior mentira da face da terra. Mas as vitaminas no geral mesmo, porque o nosso cabelo, cabelo, pele, unha, é a alimentação saudável, tá? Não vai achando que, é porque não. A alimentação saudável é a base de absolutamente tudo. Então, se você está com uma alimentação ok, mas está percebendo que o cabelo caindo demais, tendo uma queda muito grande, pode ser que você esteja com o que eu estava tendo, que era essa questão do estresse, ferrar o meu cabelo, deixar ele cair. E, gente, foi uma fase muito louca, assim, porque eu lembro que eu andava e as caspas, não é caspa, né? Mas caía as coisinhas no chão, porque eram as feridinhas e elas iam cicatrizando e ia fazendo aquela coisinha em cima. Aí se tu dava uma sacudida, caía caspa, assim, do cabelo descascando, né? E eu, meu Deus do céu, o que é isso? E no final era estresse. Então, toma um cuidado. Meu cabelo também, ele ficou muito manchado, meu couro cabeludo, né? Ele ficou muito manchado de vermelho nessa época. E então, assim, cabelo não é nem só os cuidados. A nossa mente e nossa alimentação tem que estar sempre, equilibradas para que o que a gente vai fazer, né, com os produtos, com todos os outros, sejam só extras em cima do que já tá bom, tá? Então eu acho que é isso, a última coisa que eu separei pra gente conversar sobre suplementos, se ajudam mesmo ou é marketing, mas eu acho que eu nem vou abrir esse assunto aqui com vocês, porque eu espero que vocês tenham um mínimo de discernimento de, cara, óbvio que não funciona, né? Pelo amor de Deus, gente, século 2025 século 2025 é ótimo, mas obviamente que isso não funciona. Isso aí o pessoal coloca lá um valor absurdamente a mais, porque fala que é pra pele, cabelo e unha, sendo que é uma vitamina normal. Se você está com déficit daquela vitamina, ela vai melhorar. Agora, se você não tá,
E não é por... Não existe uma... Ai, pra cabelo, pele... Ai, pelo amor de Deus. Vai fazer o básico bem feito? Agora a parte que eu gosto. Vou indicar aqui rapidinho pra vocês os produtos que eu tenho usado. Que eu uso há bastante tempo, na verdade. Vou deixar o chá aqui pro lado. E eu vou deixar o link de tudo na descrição, tá? Pra vocês não ficarem enchendo meu saco. Ai, Renatinha, eu pesquisei aqui e não achei o link. Porque vocês são um bando de umas preguiçosas, safadas. Que aí vocês já... Ah, Renan, você pode me mandar? Gente, teve ontem... Olha, eu tava esperando a mensagem de vocês. Gente, já é uma loucura no meu dia. Eu consegui separar um tempo pra falar com vocês. Eu tô sempre, tipo, tentando isso. Quando eu percebo que um dia não responde direct, eu vou lá e dou um gás e tal. Aí me vem a criatura perguntar qual era a roupa que eu tava usando. Eu fui conseguir responder no meio da loucura que tava lá o direct. E eu respondi. Aí ela... Ah, tu pode ir lá me mandar o link, por favor? Eu falei... Tu tá de sacanagem? Não é possível. Tu é tão preguiçosa, encostada, que a roupa... Tu que quer a roupa. Tu que quer, e tu não tem uma mínima de decência de ir lá e procurar. Eu falei qual que era a loja. Faça-me o favor, gente, pelo amor de Deus. O pessoal tá muito encostado mesmo. Uma coisa que eu descobri recentemente. Gente, eu achava até hoje, até semana passada, que shampoo não fazia diferença pro cabelo. Então eu sempre investia em boas máscaras, né? Fazia lá meu Kerastase. Chegava e pegava o pior shampoo que eu encontrasse, porque na minha cabeça não influenciava em nada. Porque, pô, o shampoo é só pra limpar, tudão, pra máscara agir. Só que eu tava muito errada. Obviamente, o foco sempre é a máscara, enfim. Mas a gente usar um shampoo de qualidade vai fazer com que melhore o cabelo que está por vir. Então você melhora teu couro cabeludo, você faz uma limpeza sem ser agressiva, porque você pode fazer uma limpeza de várias formas diferentes. Então o shampoo, ele é bem importante sim. Então agora que você investir em melhores shampoos, depois desse porro que o Hugo me deu. Falando em shampoo, uma linha que eu gosto muito, essa aqui da linha da L'Oréal Professional, é uma linha bem boa mesmo, é linha usada em salão. E outra coisa, Renatinha, tem como ter um bom cabelo e tal sem ir no salão? Eu não sei. Tá? Depende do quão disposta você está a investir. É sempre sobre isso, gente. Não tem como um cabelo cheio de química você ficar usando os produtos vagabundo, porque não vai nem fazer cosquinha. Eu, quando eu uso produto vagabundo, hoje em dia, meu cabelo, ele... tipo assim, ele fala, querida, por favor, não. Já tô mal acostumado. Então... não acho que vai ficar um bom aspecto. Isso quando eu falo química, tá, gente? Química, porque gente que tem química no cabelo sabe que é um ponto mais delicado. Agora, antes de ter química, o quê? Eu podia passar sabonete. Eu podia lavar com amaciante e ficava maravilhoso, tá? Então, tem casos e casos, sempre bom lembrar. Então, shampoo, eu gosto muito desse aqui do L'Oréal Professional. Falando em reconstrução, quando eu comentei com vocês, esse aqui, Sebastian Penetrate, eu uso desde que eu fiquei loira. Tem 5 anos, tem acho que uns 6 anos que eu uso isso aqui, pelo menos de uma vez no mês, pra fazer uma reconstrução. Ele é muito bom. Ele é aqueles produtos que são termoativos, sabe? Que você, eu acho que é assim o nome, que você coloca no cabelo, aí você sai do banho, passa um frio do caramba, passa o secador pra ativar o produto e depois você remove ele. Gente, meu cabelo ele fica outro quando eu uso isso aqui. É um tratamento muito bom, também usado em salão. Então, às vezes muito mais vale você e comprar o que eles usam do que você pagar muito mais pra você usar um produto que você pode ter em casa. Então, muito bom esse Sebastian Penetrate quando o seu cabelo tá realmente precisando de uma reconstrução a mais. Vamos lá, não sei por onde começa. Falando em reconstrução, uma coisa que eu uso, tenho o hábito já de usar proteína capilar há bastante tempo, pelo menos deve ter um ano que eu uso antes de todo o treino. A proteína é algo que eu não vejo muita gente falar por aí, sendo sincera com vocês. O pessoal sempre fala, passa o olhinho 2 vezes ao dia, mas não fala da proteína, que é algo que no meu cabelo dá toda a diferença. Eu gosto dessa aqui, que é a marca que meu cabeleireiro indicou, que é a Boaz. E, gente, obviamente, é bom ressaltar que não tem nada aqui que eu esteja fazendo publicidade, porque o pessoal vem... tá fazendo publi velada. Não, a gente tá fazendo publicidade, eu não tá falando que é publicidade, porque você vai ser presa. Ai, cala a boca, pelo amor de Deus. Tô indicando que eu gosto, que eu uso. Se tu não gosta, o problema é teu, tá? Essa proteína intensive, ela é bem boa. Só cuida, porque se você exagera, acaba ficando quebradiço no teu cabelo. Então, eu uso bastante essa aqui. Também tem outra, que eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei sim. Que é da Braé. Qualquer proteína, já usei Braé, já usei Hidratei, já usei essa aqui, eu vou revezando entre elas. O importante é ser proteína e você usar pré-treino. Todo pré-treino eu uso proteína, principalmente antes de lavar o cabelo. Assim, por exemplo, eu saio do banho, proteína. Aí eu só vou... Meu Deus, a moto é muito louca aqui. Enfim, me distraí. Mas depois, toda vez que eu saio do banho, eu passo proteína no cabelo.
Agora, falando em olhinho. Vocês sabem que eu faço meditação no cabelo, já. Eu sempre fiz isso, de passar óleo capilar. A meditação é você embebedar seu cabelo de óleo. Embebedar, passar muito, deixar ele bem sobrecarregado de óleo pra devolver essa gordura que ele vai perdendo. E um que eu uso muito, o que eu mais uso desses aqui é esse aqui, que é o Nano Óleo, que é um óleo vegetal, que ele é bem forte pra isso, que o cabelo, ele consegue realmente penetrar no cabelo, porque ele é biocompatível com fio, então eu gosto bastante dele. Eu uso 2 vezes por semana, na real, eu faço 2 vezes por semana uma meditação. Então eu vario com esse Nano Óleo e passo esse aqui também de tratamento noturno da Braé, muito bom. E no dia a dia eu vou revezando entre esse olhinho aqui da L'Oreal, que é o Absolute Repair Oil, ou aquele da Vela Oil Reflection, ou o Dark Oil da Sebastian, que é um bem pesadão. Assim, eu nem indico muito ele, porque ele é bem pesado pra cabelo ruim, tipo o meu, ruim. Ele é muito bom, só que ele é bem pesado. Então, se você quer um aspecto mais leve, eu indico muito o Oil Reflection da Vela, ou esse aqui que eu mostrei agora pra vocês. Agora de máscara, né, que é o que realmente muda o cabelo. Eu trouxe 4 opções aqui pra gente fofotar. Deixa eu pegar aqui. Inclusive tem até que comprar mais, que tá tudo acabando, coitado. Mas só peguei o pote, porque, né, foi muito caro. Eu duvido que eu vou jogar o pote fora. Ai, caiu no chão, peraí. E a última. Primeiro, a que eu tenho usado muito e tenho amado. Essa Miracle aqui da Boaz também, que é essa marca da proteína, que eu tenho usado, ela é bem boa. É que meu cabelo... Eita, é que meu cabeleireiro usa em mim quando eu faço retoque da raiz. Ele é uma máscara de nutrição e revitalização. Mas eu sinto que ela é boa pra tudo, assim. Qualquer coisa que tu precisa do teu cabelo, isso aqui vai resolver. Também tem nutrição da kerastase, reconstrução da kerastase. E essa aqui que eu nem sei pra que é. É meio de óleo, uma máscara meio de óleos. Então deve ser tipo hidratação, assim. Qual que é o meu critério na hora de comprar uma máscara? Ser cara. Gente, eu sou muito enviesada por valor de máscara de cabelo. Quanto mais cara pra mim, mais vai resolver, eu vou e compro. Não tem muito de, não sei o quê. Eu vejo que a kerastase, eu vou e compro. Eu sou meio assim. Então, não tenho muito critério. Então, máscaras foram. Eu gosto muito de kerastase, Vela, L'Oreal Professional, essas de tratamento. Agora, quando a gente fala de manutenção, né, que não são máscaras de tratamento, eu gosto de usar a Braé, Hidratei. Também tem uma linha boa da L'Oreal normal, que eu uso de vez em quando, mas mais pra manter, tá? Quando eu quero dar carga mesmo, são esses produtos. E a última coisa é meu finalizador, pra deixar ele mais onduladinho. Eu gosto de usar esse aqui, que eu roubei da minha mãe, que é da Biostratos. Ele é de pimenta negra, se eu não me engano. Não, é pimenta normal, não é negra, só pimenta. E ele é bem bom, tem um cheiro bem gostoso. E, gente, basicamente é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, mandem lá no meu direct, que se eu olhar, eu respondo a vocês. Mas, por favor, não venham pedir link de nada, de tipo, ó, vai procurar a sua vagabunda. E obrigado por você ter assistido o podcast até aqui. Hoje foi difícil de falar, hein? Tô muito acelerada, a dicção começa a embananar toda. Mas espero que vocês tenha entendido tudo. E Deus te abençoe. Obrigada por você ter visto até aqui. Um beijo.